de Jesus. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos ler dos versos de 13 a 16, e depois você também vai abrir a sua Bíblia, se você preferir, tem aqui na projeção, em Hebreus capítulo 1 dos versos de 1 a 8, ok? Então são dois textos que nós vamos ler, primeiro em Mateus e o segundo texto no livro de Hebreus. Temos na projeção, se você achar melhor ou tiver algum problema para enxergar, porque eu sei que isso acontece, né? Na sua Bíblia a gente tem aqui letras garrafais para que você possa acompanhar. Se todos acharam, nós vamos começar a nossa leitura, que diz assim, Mateus 16, versos de 13 a 16 primeiramente. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Jesus perguntou para eles: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, sempre ele, tomando a frente, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse texto se encontra em Mateus 16, versos de 13 a 16. Mas eu queria convidar você também a ler comigo um outro texto que se encontra em Hebreus, e nós vamos ler dos versos de 1 a 8, e a palavra de Deus também assim nos diz: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos de Deus alguma vez disse: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai, e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, a unção do Espírito sobre nós nessa noite, porque eu não tenho dúvida que eu preciso muito de unção para poder pregar a palavra de Deus aqui para você nessa noite. Mas eu também não tenho dúvida que você precisa de unção para receber essa palavra no seu coração. Seu coração precisa ser preparado pelo Espírito de Deus para receber a mensagem que Deus tem reservada para o seu coração. Por isso, Deus, fala conosco nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Estamos aqui famintos, sedentos. A nossa alma, Senhor, precisa se encontrar contigo. Nossos ouvidos precisam captar a tua voz, a tua doce voz. A nossa alma, Senhor, está como terra seca e árida, e somente a tua palavra pode produzir vida no solo do nosso coração nessa noite. Então, Deus, unge a minha vida, eu que tenho esse privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade de transmitir a tua palavra para o teu povo, mas também unge o coração dos meus irmãos. Prepara, Senhor, que nada nessa noite tenha o poder de roubar a tua palavra do nosso coração. Que essa noite, Pai, nosso coração seja de verdade como um solo fértil, como uma terra própria para receber a semente da tua palavra, Senhor. E que essa palavra possa produzir os frutos que o Senhor tem determinado desde a eternidade para a nossa vida, Senhor. No nome de Jesus nós oramos,
Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A identidade de Jesus é o tema que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, à luz de Mateus capítulo 16, versos de 13 a 16, e Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 8. Meus irmãos, essa semana eu ouvi alguém falar alguma coisa muito interessante. Essa pessoa dizia o seguinte: ela dizia que quando nós nos relacionamos com alguém, via de regra, nós não nos relacionamos com a verdadeira identidade que essa pessoa tem, mas nós nos relacionamos com uma identidade que nós atribuímos a essa pessoa. É mais ou menos assim: quando eu começo uma amizade, um relacionamento qualquer com alguém, na verdade, ou eu vou escolher traços da identidade, do caráter, da personalidade dessa pessoa que mais me atraem, e vou me relacionar com esses traços, com essas características específicas, ou eu vou fazer uma leitura da pessoa que eu estou me relacionando. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, Júnior, vem aqui por favor com o Olavo. Eu queria que você, Olavo, pudesse apresentar o Júnior para a igreja, por favor. Esse daqui é o Júnior, Ângelo Máximo Júnior, filho de Ângelo, daquela senhora simpática ali atrás, marido da Paulinha, baterista da comunidade presbiteriana da freguesia, funcionário da Nextel, serviu o exército, tem 26 anos, aeronáutica. E aí? Esse aqui é o Júnior. Júnior, igreja Júnior, estou apresentado. Esse é o Olavo, filho de Orlando Magic, cara guitarrista, não serviu, não, ele só fala do pai, da mãe não, pô. Cara bom de bola aí, nem tanto, dá pra jogar, fominha, pô. O cara toca, tá vendo? Toca uma guitarra maneira, não se encha, por favor. Estuda onde mesmo? Não, estuda na UFRJ, eu já sabia, mas perguntei pra ele só pra... O cara faz estágio, dedicado pra caramba e tal. O cara da Night. Tá bom. Vou parar por aqui, tá bom? Obrigado, irmãos. Obrigado. Podem sentar. Queridos, fiz essa pequena dinâmica aqui e eu não tenho dúvida que o Júnior conhece de alguma forma o Olavo conhece o Júnior, tem um relacionamento aqui na igreja, são amigos, né? Estão sempre juntos. Agora, eu quero dizer para vocês que eu concordo com essa pessoa que eu ouvi essa semana, quando ela diz que nós nos relacionamos com pessoas a partir da identidade que nós criamos dessa pessoa. Ou seja, eu faço leituras da pessoa que eu estou ali a me relacionar. Isso é interessante, meus irmãos, porque quando o assunto é a nossa vida com Deus, é a mesma coisa. Sabe o que muitas vezes acontece no nosso relacionamento com Deus? Nós acabamos atribuindo certas identidades a Jesus. E assim é tão interessante porque há propostas para todos os gostos, né? Há propostas para todo tipo de gente e para todo tipo de relacionamento com Deus. O fato é que quando você às vezes para conversar com algumas pessoas e pergunta para elas quem é Jesus ou a que Deus que elas servem, essas pessoas vão trazer várias características, vão trazer vários aspectos do seu relacionamento com Deus e vão atribuir a Deus, né, algumas características, alguns atributos que lhes são interessantes. Por exemplo, tem pessoas que vão se relacionar com Deus porque Deus pode livrá-las do inferno. O sujeito recebe a seguinte proposta: cara, é o seguinte, você está indo para o inferno, você precisa aceitar Jesus. Então, partindo dessa realidade, a relação dessa pessoa com Deus tem tudo para ser pautada no medo do inferno. Ou seja, o Jesus no qual essa pessoa vai se relacionar, ou com o qual essa pessoa vai se relacionar, é um Jesus que pode livrá-la do inferno.
Ou então, se for uma pessoa meio supersticiosa, né, ela vai dizer o seguinte: bom, eu fui para a igreja, determinado dia, entrei lá, e depois que eu entrei naquela igreja, tudo passou a dar certo na minha vida. Então, eu entendo que Jesus é meio que um amuleto da sorte, é meio alguém assim que pode fazer com que as coisas comecem a dar certo na minha vida. Ou então, o sujeito chega numa igreja, ouve uma mensagem sobre prosperidade, o Deus que faz ficar rico, o Deus que faz cair dinheiro do céu, o Deus que faz chover na minha horta. E o sujeito, ele começa a se relacionar com esse aspecto de Deus, qual seja, o Deus que me faz prosperar, o Deus que pode me fazer rico. Queridos, é tão tremendo, porque Jesus, conhecedor como era da alma humana, certa vez Jesus, ele sai com seus discípulos da região de Cesareia de Filipe, uma região que ficava a noroeste de Jerusalém. Ele sai e se retira para uma pequena viagem ali com seus discípulos, e lá pelas tantas ele faz a seguinte pergunta para eles: vem cá, o que a galera aí fora está dizendo, quem é o Filho do Homem? O que o pessoal aí fora está dizendo a meu respeito? E aí, é interessante porque os discípulos vão dizer o seguinte: olha, Pedro, né, sempre tomando a frente, e os discípulos vão dizer o seguinte: olha, uns estão dizendo que você é Isaías, outros Jeremias, ou João Batista, ou um dos profetas. Então, olha que coisa interessante, naquele tempo, Jesus, ele já era visto de alguma forma por aquelas pessoas que sabiam da sua existência. E sabe o que me chama a atenção? É que Jesus, ele foi comparado a profetas muito duros, porque tanto a mensagem de Jeremias, quanto a mensagem de Isaías, ou a mensagem de João Batista, foram mensagens muito duras para o povo de Israel, que fez com que o povo de Israel pudesse repensar a sua vocação, a sua missão como povo escolhido de Deus. Isso já me dá uma luz, que já me mostra aqui, que a mensagem de Jesus não era uma mensagem tão ou somente doce, como algumas pessoas podem imaginar. Jesus teve uma mensagem tão dura quanto a de profetas como Isaías, Jeremias e o mais recente João Batista. Mas o fato é, meus irmãos, que já naquele tempo as pessoas tinham uma visão a respeito de Jesus, já tinham um olhar para Jesus, ou já olhavam para Jesus e pontuavam características que iam formando, por assim dizer, uma identidade para aquelas pessoas que conviveram, ouviram ou tiveram com Jesus naquele contexto. E aí, meus irmãos, a gente já vai para o segundo texto, né, que foi o texto de Hebreus, capítulo 1, que eu li para vocês. E essa carta aos Hebreus, ela tem uma coisa interessante. Quando você vai estudar a razão de ser da carta aos Hebreus, você percebe que a carta aos Hebreus, ela foi escrita para uma comunidade judaico-cristã, uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo, judeus que, em ouvindo a mensagem do Evangelho, aderiram, aceitaram a proposta de Jesus, né, como ele tinha levado ali para o povo. E o que me chama a atenção ao olhar, fazer um estudo, mesmo que breve, da carta aos Hebreus, foi o seguinte: o que me chamou a atenção foi o seguinte, que a razão de ser dessa carta é que a nascente fé, por assim dizer, a tão recente conversão dos judeus ao cristianismo, ou pelo menos desses judeus ao cristianismo, o que começou a acontecer é que a fé dessas pessoas começou a se esvanecer. Tão precocemente, esses judeus convertidos ao cristianismo começaram a ter a sua fé enfraquecida, começaram a vacilar no que diz respeito à sua crença de que Jesus era o Filho de Deus e que tinha vindo trazer salvação para eles ali. E sabe o que aconteceu ali, meus irmãos, naquele contexto? Ou sabe por que isso estava acontecendo? Por uma razão muito simples. Aquela gente, aqueles homens e mulheres convertidos ao cristianismo, aqueles judeus convertidos ao cristianismo, eles haviam feito ou criado uma identidade de Jesus, haviam eleito aspectos específicos da identidade do caráter de Jesus, e começaram a se relacionar com esses aspectos específicos da identidade de Jesus. Por exemplo, para você ter uma noção do que eu estou falando, o que acontece é o seguinte: eu não tenho dúvida que mesmo os discípulos, até o último instante, lembra comigo, os discípulos de Jesus, aqueles 12 que caminharam com ele, ouviram a mensagem de Jesus, comeram à mesa com ele, eu não tenho dúvida que mesmo esses 12, até o último instante,
esperaram Jesus descer daquela cruz. Esses homens que caminharam com Jesus, eu não tenho dúvida que lá no fundo, no coração deles, havia uma expectativa no que diz respeito a Jesus descer triunfante daquela cruz, vencer os seus inimigos, vencer a morte e triunfar diante de todo mundo. Sabe por quê? Porque havia uma expectativa dos judeus, qual seja, esse Jesus que veio, que nasceu na Palestina, ele veio para ser o nosso rei. Ele disse que ia ser o nosso rei, ele disse que ia ser o nosso libertador, e aqueles judeus que viveram com Jesus ali no seu tempo, até o último instante, alimentaram a proposta equivocada, a visão equivocada de que Jesus seria um rei como Davi foi, um libertador como Davi foi. Daí eu afirmar que até o último instante, esses homens estavam ali, os discípulos de Jesus, com a expectativa de que ele desceria da morte, mandaria os anjos virem, livrariam ele daquela cruz, e ele sairia triunfante, vencendo os seus inimigos e estabelecendo o seu reino, o reino que ele havia prometido, na perspectiva deles. Sabe por que isso aconteceu? Porque aqueles homens e mulheres, eles simplesmente escolheram aspectos do caráter ou da identidade de Jesus para se relacionar com ela. Simplesmente essas pessoas que conviveram com Jesus no seu tempo, eles olharam para ele e determinaram a identidade que eles queriam que Jesus tivesse. Irmãos, muitas vezes a gente age assim. A gente olha para um aspecto de Jesus como, por exemplo, o de Deus, por exemplo, o seu poder. O meu Deus é todo poderoso, e a gente se acostuma a viver uma realidade do Deus poderoso, o Deus que sempre vai fazer alguma coisa por mim, o Deus que sempre vai realizar alguma coisa na minha vida. E quando Deus não faz, sabe o que acontece? A gente fica frustrado, a gente fica decepcionado, porque a gente alimenta a expectativa de que Deus, poderoso como é, sempre vai ter que fazer alguma coisa pela minha vida. E muitas vezes a gente age assim porque nos falta um conhecimento do caráter ou da verdadeira identidade de Jesus. Sabe o que eu quero fazer com você nessa noite? Eu quero justamente, à luz de Hebreus capítulo 1, poder responder a seguinte pergunta, tão simples pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Como que nós podemos nos relacionar com Ele? Mas a pergunta mesmo é essa: quem é Jesus? Eu queria poder tentar responder essa pergunta com vocês, extraindo do próprio texto de Hebreus capítulo 1, algumas respostas. Em primeiro lugar, Jesus é a voz de Deus na história. Meus irmãos, o texto nos diz aqui em Hebreus, como nós vimos aqui, que no início Deus já havia falado de muitas vezes e de muitas maneiras usando os profetas, mas que nesses dias o autor vai dizer, Deus escolheu falar por meio do seu Filho. Sabe o que eu percebo nas Escrituras Sagradas? Deus, que é um ser totalmente relacional, que faz questão de se relacionar com as suas criaturas, tem falado desde o início da história. Quando você olha para o livro de Gênesis, por exemplo, você vê que desde o início, Deus fazia questão de se comunicar com o homem. Lá em Gênesis capítulo 3, se não me falha a memória, o texto nos diz que o Senhor, Deus, na viração do dia, Ele vinha, saía da sua glória e passeava com a sua criatura, passeava com Adão, passeava com um homem, pelo simples fato de desejar, de querer se relacionar com Ele. Sabe por quê? Porque Deus é um ser pessoal, é um Deus que se comunica, e isso aconteceu por toda a história. Nós vemos no Salmo 19, dizendo que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, Deus tem o compromisso de falar, de se comunicar, de transmitir conhecimento de si mesmo para as suas criaturas. Mas não apenas isso, Deus escolheu ao longo dos séculos os profetas para trazer uma palavra específica de arrependimento para os seus filhos. Então, muitos profetas se levantaram para falar da vontade de Deus, a vontade de que o homem se arrependesse dos seus pecados, de que o homem abandonasse a corrupção, abandonasse a imoralidade. N profetas se levantaram com o intuito de advertir e chamar o povo de volta para Deus em arrependimento. E aí, meus queridos, o que acontece é que o tempo passa, a história se prolonga no tempo, e o que nós vemos é Deus
na sua majestade, enviar o seu Filho, e essa mensagem que ele traz é uma mensagem de salvação para a minha vida e a sua vida. Olha que coisa interessante, como eu já lhes falei, nesses últimos dias, falou-nos Deus por meio do seu Filho. E sabe o que me chama a atenção nisso? Meus irmãos, Jesus é a espinha dorsal da revelação de Deus. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é o seguinte: por mais que Deus tenha levantado profetas, por mais que Deus tenha usado a criação, por mais que Deus tenha usado a natureza, por mais que Deus tenha falado de N maneiras, quando Jesus vem, Ele atrai para si a responsabilidade de ser o porta-voz maior de Deus na sua comunicação. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Que hoje, quando você abre as Escrituras Sagradas, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, o que você tem é a palavra de Jesus ecoando no seu coração. Queridos, tem uma prática interessante que alguns homens e mulheres de Deus praticaram na história, que é a Lectio Divina. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. O que é a Lectio Divina, pastor? Lectio Divina é uma maneira específica, muito específica, que você tem de ler as Escrituras Sagradas. É mais ou menos assim: na Lectio Divina, ou essa leitura espiritual da Bíblia, você não está preocupado em fazer uma exegese do texto, você não está preocupado com um contexto cultural, histórico, geográfico da época em que o texto bíblico foi escrito. A única coisa que você deseja é que a sua alma se conecte com Deus. E na Lectio Divina, o que vai acontecer é que você vai se encontrar com o texto bíblico, e não importa se vai ser um versículo, se serão 10 versículos, se vai ser um capítulo inteiro. O que a Lectio Divina propõe é o seguinte: é que você se encontre com o texto bíblico de uma forma ímpar, de uma forma intensa, de uma forma profunda, onde você deixe o texto falar ao seu coração. Então, mais ou menos assim, o texto está escrito, que nós lemos agora, por exemplo, fala assim: nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, né? Então na Lectio Divina você vai parar e você vai ler essa frase, e vai trazer essa frase para o seu coração e vai repetir: nos últimos dias Deus falou por meio do Filho. E você vai começar a fazer perguntas ao texto: o que Deus falou? Como Deus falou? Através de quem Deus falou? Sabe qual é o objetivo disso? É fazer com que o texto bíblico penetre na sua alma, que as verdades espirituais contidas nele, no texto, possam fluir de tal forma na tua alma, que alimente você, prepare o teu coração. Eu estava com o Wellington agora há pouco ali na minha sala, fazendo uma preparação para o batismo dele, e eu dizia uma coisa para ele, dizia o seguinte: Wellington, o que a gente tem que entender, e muitas vezes nós não entendemos, é que o texto bíblico, ou no texto bíblico, nós encontramos muito mais do que informação, nós encontramos vida para a nossa alma. Sabe o que eu acredito? Que quando você lê um texto bíblico, por mais que tenha sido um texto que você já leu muitas vezes, quando você lê e bota seu coração nesse versículo, nesse capítulo, tem vida fluindo de Deus para o teu coração, tem vida espiritual penetrando na tua alma. E aí, queridos, toda vez que nós nos encontramos com a palavra de Deus, toda vez que você se abre para receber aquilo que Deus tem para a sua vida por meio desse livro, é a vida de Deus que é colocada dentro de você. Está vendo a importância da palavra de Deus? Está vendo por que nós pastores insistimos tanto para que o povo de Deus leia a Bíblia? Porque não se trata somente de informação, ou melhor, se trata muito pouco de informação, se trata de vida fluindo dentro de você. Então, o que nós encontramos em primeiro lugar é que Jesus, ele é a espinha dorsal da revelação de Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, quando você vai para as Escrituras Sagradas e se encontra com a vida e com a obra de Jesus, o que você começa a perceber é que tudo que foi escrito no Antigo Testamento apontava para Jesus. Tudo que foi escrito antes de Jesus apontava para a obra que ele um dia faria para a nossa salvação. Então, meu irmão e minha irmã, eu queria apresentar para vocês, em primeiro lugar, um Jesus que fala, um Jesus que se comunica, um Jesus que tem prazer em vir ao nosso encontro, alimentar a nossa alma com a sua palavra. Primeiro traço, primeiro aspecto da identidade de Jesus é que ele é justamente a voz de Deus que ecoa todos os dias no nosso coração. E como é bom você saber que Deus fala,
Como é bom no momento de desespero, no momento de solidão, no momento onde você se encontra perdido, você parar, silenciar a sua alma e perceber Deus trazer uma direção para a sua vida, Deus alimentando a sua alma, Deus renovando o seu coração por meio da sua palavra. É isso que está à sua disposição. É isso que Deus quer fazer com você hoje, falar com você. É isso que Deus quer continuar fazendo, alimentar a sua alma por meio da palavra do seu Filho. Mas uma segunda verdade a respeito da identidade de Jesus, da sua verdadeira identidade, é que Jesus é o Filho de Deus. O texto que nós lemos fala sobre isso também, mas olha só, Isaías capítulo 9, verso 6, o que nos diz? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, ou Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus é o Filho de Deus, ele se relaciona com o Pai de uma forma maravilhosa, ele chama Deus de Abba, ou Paizinho querido. Havia profecias a respeito de Jesus como sendo Filho de Deus, e é interessante porque em Mateus capítulo 3, verso 17, olha o que está escrito: então uma voz do céu disse: esse é meu Filho amado, em quem eu me agrado, ou em quem eu tenho prazer. Então, se por um lado Jesus ele via o Pai, o Abba, como seu paizinho querido, Deus para ele era o seu pai, nós vemos em Mateus capítulo 3, verso 7, o próprio Deus dando um testemunho da filiação de Jesus. Aí você pode perguntar: mas pastor, está ótimo, o texto que nós lemos em Hebreus fala sobre isso, fala que ele é filho de Deus, ele é o unigênito de Deus, foi eleito como escolhido, ele é o unigênito de Deus. Agora, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver comigo? O fato de Jesus ser o unigênito de Deus. Sabe o que isso significa? Significa dizer que o fato dele ter sido o unigênito Filho de Deus, isso abre uma prerrogativa maravilhosa para a minha vida e para a sua vida também como filhos de Deus. Isso significa dizer que, pelo fato de Jesus ter podido se relacionar com Deus como sendo o seu Abba, como sendo o seu paizinho querido, isso faz com que eu e você também possamos nos relacionar com Deus como sendo o nosso Pai. Queridos, eu sei que às vezes muitos de nós podemos ter uma certa dificuldade em olhar a Deus como Pai. Eu já conversei com gente ou com uma pessoa que, por ter tido uma referência muito ruim em casa, por ter tido um pai carrasco ou um pai ausente, tem muita dificuldade de olhar para Deus e vê-lo como um pai de amor. Então essa relacionar Deus como sendo um pai de amor, para alguém que teve um pai ausente, por exemplo, talvez isso possa ter uma certa dificuldade. Mas eu quero desafiar você nessa noite a não se balizar pela sua experiência terrena, pela sua experiência de pai terreno, mas eu queria te incentivar nessa noite a olhar para Deus como Jesus olhou, como sendo seu paizinho querido, o pai de amor, o pai sempre pronto a lhe receber, sempre pronto a ouvir a sua oração, sempre pronto a ouvir a sua voz, o seu lamento que seja. Porque eu vou dizer uma coisa para você: Deus, Ele sente prazer quando você chega para Ele e fala dele para Ele. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer nessa noite. Sabe o que é murmuração? É quando você reclama de Deus para alguém, ou reclama da vida que Deus te deu para alguém. Isso é murmuração. Você está reclamando porque a vida não está legal, porque as coisas não estão se dando como você tinha idealizado. Isso é murmurar. Sabe qual é a diferença de murmuração para lamento? É que o lamento é feito direto com Deus. No lamento, você não vai para outra pessoa para falar da vida ou reclamar de Deus. Você chega diante do próprio Deus, bota o seu joelho no chão, ou deitado na sua cama, ou sentado, seja lá como for, e você vai dizer: Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, as coisas não estão saindo como eu planejei. O que está vendo, Deus? Sabe o que você está fazendo? Você está lamentando diante de Deus. Você está indo para a fonte certa, você está indo para o lugar certo. É isso que Deus quer que você faça. Está doendo o coração, meu irmão? Não fica guardando aquela situação. Não, eu não posso murmurar contra Deus, eu não posso reclamar com Deus, eu não posso falar de Deus. Você pode. Está doendo? Abre o teu coração,
chore diante de Deus, reclame para Ele, fale para Ele do que está acontecendo na sua vida. Sabe por quê? Porque quando lá em casa a minha filha tem alguma questão comigo, ela vem falar comigo. Quando as coisas não estão muito bem, ela está meio chateada, é para mim que ela vem falar. Sabe por quê? Porque ela confia em mim, porque ela sabe que ela vai ter resposta, porque ela sabe que eu vou acolhê-la. Por conta disso, saiba que Jesus se relacionou com Abba. Ele foi e é o Filho de Deus, para que também eu e você pudéssemos nos relacionar com Deus, como sendo o nosso paizinho, o nosso Abba, o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso companheiro, que sente muito prazer quando nós levamos os nossos lamentos para Ele. Agora, é interessante porque no judaísmo, e na carta aos Hebreus, no capítulo 1, o autor vai fazer questão de fazer uma comparação entre o Filho de Deus e os anjos, porque tem um detalhe: no judaísmo, ou na religião judaica, os anjos, eles eram muito estimados, eles eram muito valorizados. E havia uma tese, inclusive, em alguns segmentos do judaísmo, que dizia o seguinte: que a revelação que Deus deu ao longo da história, essa revelação foi dada por meio de anjos. Os anjos que trouxeram a revelação que nós temos hoje escrita diante de nós. Havia esse pensamento entre os judeus. Talvez por causa disso, tentando corrigir esse misticismo judaico, o autor aos Hebreus vai dizendo: olha só, vocês têm que prestar atenção numa coisa: os anjos são seres maravilhosos, os anjos são seres importantíssimos, eles têm o seu papel na história, mas filho é somente o Filho de Deus. Existe um abismo imenso que separa anjos de Jesus. Anjos são agentes ministradores, anjos são seres que foram criados e existem para servir o povo de Deus, que existem para servirem como agentes de Deus. Agora o Filho não, o Filho é unigênito, o Filho é eterno, o Filho tem um lugar especial, o Filho é o próprio Deus. Então, com toda certeza, o que o autor aos Hebreus está querendo fazer é justamente pontuar a supremacia de Jesus. Queridos, é uma coisa importante da gente observar também nessa noite, é que o Filho, e o próprio texto fala sobre isso, ele é o resplendor da glória de Deus. Quer ver Deus? Quer ver Deus? Quer se relacionar com Deus? Tem intimidade com Jesus. Quer desfrutar da glória, vislumbrar a glória maravilhosa de Deus? Encontre-se com Jesus. Você consegue entender agora por que Jesus é tão caro para nós cristãos? Consegue entender por que Jesus é o início e o fim daquilo que a gente entende ser a fé cristã? Você consegue entender o porquê nós cristãos temos uma mensagem, e a nossa mensagem está pautada naquilo que Jesus foi e é? Por uma razão muito simples: Jesus não pode ser confundido com nenhum outro ser criado, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é a razão de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o criador e o mantenedor de tudo o que há. Mas ainda a respeito da verdadeira identidade de Jesus, nós vemos que Jesus, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Que coisa bonita! Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor, Ele herdou a glória, Ele herdou o poder, Ele herdou a majestade. É interessante, né? Porque quando você fala de herança, você pressupõe o quê? Para que alguém herde uma herança, alguém tem que morrer, não é verdade? Para que você herde alguma coisa, o pai ou aquela pessoa que deixou a herança, ela precisa primeiro morrer para que eu venha herdar essa herança. No caso de Jesus foi diferente. O que a palavra de Deus nos diz é que Jesus, ele vive a sua vida 33 anos, os 3 últimos anos da sua vida se deu o seu ministério público, público para as pessoas, né, ali. E o que acontece, queridos, é que foi na morte de Jesus, ou depois da sua morte, é que ele vai herdar tudo aquilo que o Pai havia determinado antes da fundação do mundo para que ele pudesse herdar: glória, poder, majestade, esplendor, soberania, tudo dado pelo Pai para Jesus. Aí você mais uma vez vai perguntar: mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver
Porque muitas vezes, queridos, ao olharmos para a fé cristã, na sua simplicidade, a gente não consegue vislumbrar ou perceber como que esse negócio pode ser ou pode se dar na nossa vida. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que muitas vezes, quando nós olhamos, por exemplo, o nascimento de Jesus, tão simples, tão humilde, numa manjedoura, a gente para e se pergunta: como que um rei glorioso que herdou tantas coisas pode de verdade ter nascido de uma forma tão simples e tão humilde? Eu vou dizer uma coisa para vocês: essa é uma crise histórica. Ou seja, muitas pessoas têm muita dificuldade com a fé cristã por conta da simplicidade da proposta de Jesus. Senão, olha só que coisa interessante. Primeiro, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, o texto que nós já lemos. Mas olha só, 1 Coríntios capítulo 1, versos 22 e 23, o que nos dizem? Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Sabe qual o grande problema? O problema foi a simplicidade que envolveu a vida e o ministério de Jesus. E aí algumas perguntas podem surgir, né? Como levar fé num filho de um carpinteiro que se dizia ser o Messias? Como acreditar nas palavras de um homem que não havia estudado numa universidade grega, por exemplo, bebido da fonte ou das fontes dos grandes filósofos? Como confiar em alguém que disse poder reconstruir o templo em 3 dias, mas morreu pendurado numa cruz, e depois de ter sido açoitado, ele morreu agonizando? Meus irmãos, eu penso, como eu já falei para vocês, que os discípulos, mesmo tendo convivido intensamente com Jesus por 3 anos, eles ainda alimentavam a expectativa de vê-lo descer daquela cruz. Sabe por quê? Porque o triunfo, a herança, a majestade não se coadunavam, não eram compatíveis com a simplicidade de uma manjedoura e nem com o Salvador morrendo numa cruz do Calvário, da forma como ele morreu. Por conta disso, muitos têm muita dificuldade em acreditar que Jesus é o herdeiro de todas as coisas, que é o Senhor de todas as coisas, que é majestoso e soberano, por conta da simplicidade da proposta do Evangelho. É como uma vez eu ouvia uma pessoa falando na televisão, sendo entrevistado por um apresentador conhecido, e esse homem era tão simples nas suas palavras, que quase que ele foi, e a proposta eu acho que era essa, humilhado, né, diante das câmeras, mas a sabedoria dele era tão grande, que ele conseguiu sair tão bem, né, porque a pergunta era a seguinte: vem cá, você vai para presídio pregar, mas como é que se dá esse negócio? Eu falo de Jesus, as pessoas se convertem, mas vem cá, você deve ter alguma técnica, né, você deve ter alguma coisa especial na sua fala, para que essas coisas aconteçam. Não, eu falo de Jesus, abre a Bíblia e as pessoas se convertem. Mas você não está entendendo, né? Você fez algum curso? Você se preparou? Você, né, tem alguma técnica? Não, eu abro a Bíblia, eu falo e as pessoas se convertem. Meus irmãos, esse é o poder da simplicidade do Evangelho. Às vezes a gente fica atrás de coisas fabulosas. Ah, pastor, eu não evangelizo porque eu não sei falar. Eu não evangelizo porque eu não sei abrir a minha boca e falar coisas bonitas e orar bonito para que as pessoas se convertam. Meus irmãos, o que converte um coração é a simplicidade do Evangelho. O que converte um coração é você falar de coisas simples, é você falar de coisas básicas, e você ter a certeza de que não é responsabilidade sua a conversão do coração de alguém. A única coisa que Deus quer que você faça é que você abra a sua boca e fale. O resto é com o Espírito Santo, o resto é com o poder de Deus. É por isso que quando nós vemos Paulo também falando aos Coríntios, ele abre a sua carta falando que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem,
mas para nós é dínamos, é dinamite, é o poder de Deus. Por isso, eu quero desafiar você, incentivar você a não se esconder mais, a não se prender mais, a não ficar mais na inércia. Saia do lugar, abra a sua boca, use da tua simplicidade, mesmo do teu pouco conhecimento, mas apenas fale, apenas saia. Sabe por quê? Porque Deus fez de Jesus herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a Ele, a vida pertence a Ele, as pessoas pertencem a Ele, você pertence a Ele, e os dons que você tem foram dados por Ele e para a glória dEle. Por isso, como herdeiro de todas as coisas, nessa noite Ele está dizendo para você que a única coisa que Ele deseja de você é a tua disponibilidade, é o teu sim, para que Ele te use para abençoar pessoas, para que outros alcancem e conheçam a proposta de Jesus como sendo o Senhor, o herdeiro, o Deus Todo-Poderoso que reina sobre tudo. Mas ainda, eu diria também que um outro aspecto da vida de Jesus, da identidade de Jesus, importante para que nós possamos ter uma relação verdadeira, íntima, concreta com Ele, é que Ele é o Criador ativo do universo. Como nós já lemos também, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Meus irmãos, a gente ouve muito falar de um tal de Big Bang, né? Uma explosão cósmica que criou todas as coisas. Há pouco tempo, eu nem sei que fim que teve isso, né? Foi criado um acelerador de partículas, onde cientistas tentavam reproduzir a explosão inicial que se deu na criação do universo. Eu não sei o que aconteceu, porque ninguém mais falou sobre isso, né? Teve até o temor de que ia se criar uma força tão grande que ia sugar o universo, se essa experiência ela realmente fosse reproduzida de novo. Ou seja, em se reproduzindo a experiência da criação, da grande explosão que criou todas as coisas, corria o risco de criar um vácuo, sei lá, essa explosão viesse a sugar tudo que existe. Eu estou aqui, você está aí, isso significa dizer que nada aconteceu, né? Graças a Deus, e a palavra de Deus mais uma vez se confirma, porque nós acreditamos, à luz da palavra de Deus, que o mundo, tudo que existe, inclusive a nossa vida, foi criada por Deus. Agora, uma coisa bonita também, quando nós olhamos para a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1 e também para João capítulo 1 versos de 1 a 3, olha só o que nos diz. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo nessa noite para mim e para você? Que quando Deus disse assim, ó, haja luz, e aí os teólogos vão chamar o fiat divino, aquele momento onde a palavra de Deus sai e cria todas as coisas, né? Nesse momento que Deus fala, haja, esse verbo, esse logos em ação, é o próprio Cristo que já estava lá no momento inicial de todas as coisas. Então, como João capítulo 1 também, verso 3 nos diz, ele estava no princípio, ele era a palavra, ele criou todas as coisas, e por meio dele, nada do que existe teria sido feito. Se ele não existisse, se ele não tivesse feito acontecer, nós não estaremos aqui nessa noite. Por que eu estou dizendo isso também? Porque você precisa entender que o Deus, o Jesus que você crê e você serve, da mesma forma que ele é o Criador do universo, e do nada, ele criou tudo que existe de uma forma tão harmônica e bela, ele pode hoje criar coisas na sua vida. O mesmo poder que foi utilizado na criação do universo, hoje pode pegar essa sua causa impossível, e que você está vendo como um caos, como nada, e criar algo belíssimo para você e para a glória dele. Quando você olha para esse Deus poderoso que estava na criação, esse Jesus que participou desse fiat divino, desse momento inicial da criação de todas as coisas, hoje, na relação que você tem com Ele, com a fé que você tem, nessa relação pessoal, íntima que você tem com Ele, Ele pode curar você, Ele pode libertar você,
Ele pode produzir vida onde tem reinado a morte. Ele pode transformar tudo que se encontra errado e destruído na sua vida. Eu costumo dizer que Deus, Ele é especialista em transformar o caos em ordem. Quem aqui nunca viveu um caos pessoal? Não vou dizer que estou vivendo um caos esses dias, né? É um princípio de caos. Minha mulher com a perna quebrada, as crianças de férias em casa, uma loucura lá na minha família, lá em casa esses dias. Eu sei que meu exemplo é até infeliz em se comparando a verdadeiros caos que muitas pessoas vivem na sua vida. Problemas sérios, enfermidades, lares sendo destruídos, problemas mil no trabalho. Eu sei que você pode nessa noite estar vivendo, quem sabe, um caos pessoal, mas eu quero dizer uma coisa para você: da mesma forma que Deus, no início de todas as coisas, transformou o caos em ordem e criou todo esse cosmos tão lindo que existe hoje, eu quero dizer que Ele também pode transformar o caos da sua vida em ordem. Ele pode dar ordem na sua vida. Ele pode colocar ordem nos seus relacionamentos. Ele pode colocar ordem no seu trabalho. Ele pode colocar ordem na sua família. Ele pode colocar ordem no seu corpo. Porque eu sei que muitas enfermidades são disfunções, não todas, disfunções do nosso organismo. Disfunção, é sinônimo de caos. E se é caos, Deus pode resolver. Deus pode curar. Deus pode transformar. Sabe por quê? Porque Jesus é o Criador ativo do universo. E se Ele criou o universo, Ele pode criar e recriar coisas na sua vida. E ainda, além de Criador, por meio do seu poder, da sua palavra poderosa, o universo é sustentado. Para isso, nós temos uma palavrinha interessante, que é a palavrinha providência. Sabe o que significa a palavra providência? Providência significa a mão de Deus posta sobre a nossa vida continuamente. Providência é Deus agindo cotidianamente na minha vida, fazendo provisão para cada uma das minhas necessidades. Providência é você abrir a sua despensa todos os dias de manhã e ver que lá tem comida, não só porque você é um cara bom no seu trabalho e ganha dinheiro, mas porque existe um Deus por trás que te deu saúde, que te deu inteligência, que cuida de você, que faz você acordar com saúde e vivo todos os dias para poder trabalhar. Providência é um tapa na pretensão, presta atenção, é um tapa na pretensão do acaso. Ou seja, nessa perspectiva, nessa tendência que alguns têm de atribuir tudo que existe ao acaso. Se hoje eu sou um profissional bem sucedido, é porque uma conjunção, uma confluência de fatores fizeram com que hoje eu chegasse onde eu estou e hoje eu ganho dinheiro. É você achar que você hoje tem uma família feliz por causa dos teus olhos azuis, porque você é bonito, charmoso e tem um poder de persuasão, e você conquistou a sua amada ou o seu amado, e hoje você tem uma família bonita e estruturada. O que eu estou querendo dizer é que existe um Deus que atua antes sequer das nossas motivações, inclinações e atitudes. Existe um Deus que controla a nossa vida, que controla a nossa história, que dá rumo para a nossa vida. E se a nossa vida hoje está arrumada, organizada, se temos alguma coisa, é por conta da providência de Deus. O Deus que faz provisão para cada uma das nossas necessidades. Sabe por quê? Porque Deus não apenas criou o universo, mas Deus sustenta o universo. A sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, é sustentada por Deus. Quando você amanhã sair para trabalhar de manhã e enfrentar tudo que você tem que enfrentar na sua semana, saiba que existe um Deus que faz provisão para cada uma das suas necessidades. Existe um Deus que cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Sabe o que é providência? Mateus 6, capítulo 6, 30 a 33 nos diz também: Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir,
pois a todas essas coisas os gentios ou aqueles que não conhecem a Deus procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Confie na minha providência, confie no meu agir, confie no meu favor, confie na minha inclinação na sua direção, confie que você não está sozinho, que você não foi abandonado. A minha mão está estendida sobre a sua vida, diz o Senhor para você hoje. Então, outro aspecto da identidade de Jesus é que, além de Criador, por meio do seu poder, da sua palavra poderosa, o universo não só foi criado, mas também é sustentado. Saber que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem a permissão de Deus, quanta paz isso traz ao meu coração. Saber que não cai um pardal do seu ninho, se essa não for a permissão de Deus, quanta paz isso traz ao meu coração. Por isso, meu irmão, se você entrou aqui atribulado, se você entrou aqui ansioso, se você entrou aqui com medo, seja lá do que for, descanse na providência de Deus. Descanse no Deus que cria, que recria, mas também que sustenta a sua vida com graça e com misericórdia. E eu diria que um último aspecto, e talvez o mais importante aspecto do caráter, da identidade de Jesus, é que Ele é aquele que faz a purificação dos nossos pecados. Ele é aquele que faz a purificação dos nossos pecados. Meus irmãos, esta é a maior obra de Jesus por nós, a purificação dos nossos pecados. Eu me lembro que no domingo passado eu falei aqui que Deus e o homem, ou a criatura, possuem naturezas completamente distintas, completamente opostas. Eu me lembro ter dito que a natureza de Deus é completamente santa. Deus é um ser totalmente santo, totalmente perfeito. Já o homem, eu disse também, sem medo de errar, que ele é totalmente pecador. E na teologia nós chamamos isso de depravação total da espécie humana. Ou seja, não significa dizer que não existam aspectos positivos ou santos na minha vida, mas significa dizer que todas as áreas do meu ser foram contaminadas pelo pecado. Então, como que um ser completamente pecador ou pecaminoso pode se relacionar com um ser completamente santo? E aí entra justamente esse último aspecto do caráter ou da identidade de Jesus, é porque Ele faz a purificação dos nossos pecados. Somente por isso nós podemos nos relacionar com Deus Santo. O que eu estou querendo dizer é que não existe outra maneira de nós acessarmos a santa presença de Deus, senão passando por um processo de santificação pessoal na nossa vida. Sabe por quê? Porque, como a própria palavra de Deus diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Como o próprio Senhor Jesus disse, que somente os limpos de coração verão a Deus. Então, meus irmãos, se não fora a atitude de Jesus, ou a obra de Jesus em nosso favor, nos purificando dos nossos pecados, nós jamais poderíamos nos relacionar com Deus Santo. Que coisa bonita, porque nós podemos verificar desde o início da criação do homem, que Deus, Ele vem ao encontro do homem para purificá-lo, para que o homem possa ter uma relação com Deus. Foi assim no Antigo Testamento. Quando você lê, por exemplo, o livro de Levítico, você às vezes vê ali um monte de rituais que você não entende nada. Percebeu? Tem ali sacrifício de animal, sangue derramado. Já ouviu uma vez alguém falou assim: pastor, que nojeira esse negócio, né? Quanto sangue derramado, quanta coisa, bicho morre para cá, animal morre para lá. Mas sabe por que Deus fez tudo isso? Porque, como eu já lhes falei, o homem precisa ser purificado para se relacionar com Deus. Como Jesus, que foi aquele que fez a purificação dos nossos pecados, ele só veio no momento determinado da história. A pergunta que a gente tem que fazer é: como que as pessoas que viveram antes de Jesus foram purificadas dos seus pecados? Justamente
por meio de rituais que simbolizavam e apontavam para um sacrifício que um dia aconteceria de purificação dos pecados. Então, todas as pessoas que viveram antes de Jesus, elas foram purificadas não pelo sangue do animal que foi derramado, não porque esses animais foram mortos e aquele sangue do animal fez a purificação dos pecados, mas porque esse animal morto apontava para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que um dia viria a acontecer. Meus irmãos, essa é a maior obra de Deus por mim e por você. Como o texto que nós já lemos diz, depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados. A obra da cruz do Calvário é uma obra de purificação. É por isso que a cruz é algo central na nossa fé. Sem cruz, sem sacrifício, sem purificação de pecados. É por isso que nós precisamos entender o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Quando Ele morre naquela cruz, Ele faz a propiciação, Ele apaga, Ele cobre os nossos pecados, Ele cobre a nossa culpa, e só assim nós podemos nos relacionar com Deus e permanecermos na sua presença. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 23, fala assim: portanto, irmãos, tenhamos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, lavados, purificados, para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Sabe o que Hebreus também está nos dizendo? Esse texto está nos dizendo essa noite, que hoje, não pelos nossos méritos, não pela nossa santificação pessoal, não porque somos bonzinhos, mas por causa de Jesus, do seu sacrifício, do seu sangue derramado, nós somos purificados dos nossos pecados e das nossas culpas. E só por causa disso nós podemos permanecer na presença de Deus. Meus irmãos, que privilégio maravilhoso estarmos na presença de Deus, permanecermos na sua presença. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: se você entender essa mensagem, se você atentar para os vários aspectos da identidade de Jesus, em primeiro lugar, você vai se apaixonar mais por Ele, você vai adorá-lo com mais intensidade, você vai adorá-lo porque você vai conhecer o caráter de Cristo, e você vai se lembrar do que Ele foi capaz de fazer por você, da beleza da sua vida, da beleza da sua obra. Isso vai gerar em você um coração adorador. Se você entender essa mensagem, se você perceber os aspectos da identidade de Cristo, uma outra coisa que vai acontecer com você é que você vai ficar livre de toda e qualquer frustração. Sabe o que eu quero dizer com isso? É você achar que Deus tinha obrigação de fazer algumas coisas por você e não fez, que Deus havia prometido algumas coisas para você e não cumpriu. Se você entender o caráter de Cristo nessa noite, o que Ele fez por você, o que Ele foi capaz de fazer e o que Ele pode fazer efetivamente pela sua vida, você não vai ser uma pessoa frustrada. Sabia que tem muita gente frustrada hoje com o Evangelho? Sabia que hoje tem muita gente frustrada com a igreja? Sabe por quê? Porque recebeu propostas ou promessas que Jesus não fez. Ouviu uma proposta ou uma promessa que as Escrituras Sagradas não fizeram, e por conta disso hoje se encontra frustrada, quebrada, decepcionada com Deus e com a igreja. Agora, se você conhecer o caráter de Cristo, a verdadeira identidade de Jesus, o seu coração vai se encher de alegria, a sua alma vai se encher de paz, e você vai poder se relacionar de verdade com um Deus que foi capaz de fazer tanto por você e que quer continuar cumprindo a sua palavra na sua vida, abençoando você, se derramando sobre você e ainda cumprindo propósitos que não foram cumpridos na sua vida. Esse é o Jesus que eu queria apresentar para você nessa noite. O Júnior veio aqui à frente e apresentou o Olavo para a gente. O Olavo
também aqui à frente, apresentou o Júnior para cada um de nós. Hoje, nós conhecemos aspectos, áreas, quem sabe, traços da vida, quem sabe do caráter do Júnior e do Olavo. Nós não conhecemos o Olavo e o Júnior por completo. Não tem como, com essa simples apresentação, você saber de fato, de verdade, quem é o Olavo ou quem é o Júnior. Eu queria desafiar você a não aceitar mais apresentações superficiais de Jesus para a sua vida. Eu queria desafiar você a não ficar apenas com a apresentação de Jesus que eu fiz para você nessa noite, mas eu queria te incentivar a mergulhar na vida e na obra de Jesus, conhecer o seu caráter, conhecer a sua obra, conhecer a sua vontade, conhecer aquilo que Ele tem para a sua vida, porque se você não fizer assim, você vai se relacionar não com Deus, mas com uma caricatura de Deus. E sabe o que é uma caricatura de Deus? É um ídolo. Uma caricatura de Deus é um ídolo. Idolatria é pecado à luz da palavra de Deus. Quer se livrar da idolatria? Quer se livrar de se relacionar com uma caricatura de Deus? Conheça a Deus de verdade. E quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus Cristo, o seu Filho, que foi enviado a esse mundo para fazer propiciação pelos nossos pecados, cobrir os nossos pecados e levar a nossa culpa. Vamos ficar de pé.